Meu Deus. Falei, eu sou mesmo. Mas cuidado pra só não pegar o caminho errado. Falei pra ela. Vamos construir um mundo de paz e união. Vamos ter lambado na vida, Leite. Desliga o áudio. Vamos construir um mundo de paz e união. Fala. Que a guerra se acabe e os homens pratiquem o bem. Para evitar lugar de... Que haja entre os homens a fraternidade e o amor. Que a força divina interfira e haja o perdão. Vamos todos dar as mãos numa corrente de luz, ligar o nosso pensamento, buscando o Mestre Jesus. Quero muita Vamos gente todos dar as mãos numa corrente de fé, ligar o nosso pensamento aonde estiver. Vamos construir um mundo de paz e união. Que a guerra se acabe e os homens pratiquem o bem. Que haja entre os homens a fraternidade e o amor. Que a força divina interfira e haja o perdão. Vamos todos dar as mãos numa corrente de luz, ligar o nosso pensamento, buscando o Mestre Jesus. Vamos todos dar as mãos numa corrente de fé. Esteja aonde estiver. No alto daquele monte, falava para a multidão, falando com seu jeito simples, mas tocava o coração. Surgia a noite tão bonita e o céu azul todo estrelado. A multidão atenta ouvia aquele ser iluminado. A sua voz doce e singela fez o povo adormecer. Naquela noite tão bonita, curas fez acontecer. Naquela noite tão bonita, curas fez acontecer. Naquela noite tão bonita, brilhou uma grande luz. Do alto daquele monte, falava o Mestre Jesus. Do alto daquele monte,
falava o Mestre Jesus. Surgia a noite tão bonita e o céu azul todo estrelado. A multidão atenta ouvia aquele ser iluminado. Hoje estou aqui, vivendo neste mundo de ilusão. Nada que eu tenho pertence a mim. Quando aqui cheguei, nada trouxe-me com as minhas mãos vazias. Eu trouxe comigo um passado que eu não sei nem quem eu fui. Eu sei que foi preciso tudo esquecer. Foi Deus quem quis assim. Se eu soubesse como foi o meu passado, talvez não saberias compreender. Mas se Deus tirou de mim toda a lembrança, tudo fica bem mais fácil para aprender. E assim vou seguindo, carregando pela estrada minha cruz, vou usando a minha fé e a coragem, vou seguindo os passos de Jesus. Se eu soubesse como foi o meu passado, talvez não saberias compreender. Mas se Deus tirou de mim toda a lembrança, tudo fica bem mais fácil para aprender. E assim vou seguindo, carregando pela estrada minha cruz, vou usando a minha fé e a coragem, vou seguindo os passos de Jesus. E assim vou seguindo, carregando pela estrada minha cruz, vou usando a minha fé e a coragem, vou seguindo os passos de Jesus. Oh, Virgem Maria, vem olhar por nós, filhos pecadores. Virgem abençoada, serva de Deus, és tu, ó Mãe querida, luz do amanhecer,
cristalina, força que nos faz viver. Virgem Maria, Virgem Maria, Maria, nós te agradecemos, doce Mãe querida, luz de nossa vida, que o seu amor envolva os nossos corações. Amém. Amém. Mais uma? Deus, em ti confiarei, contigo estarei, preciso de ti. Deus, segura em minhas mãos, me envolva em seus braços, toca meu coração. Por toda a minha vida te louvarei, nos pensamentos meus te buscarei. Em ti é que eu encontro a paz que tanto espero e o amor que tanto quero, somente em ti encontrarei. Em ti é que eu encontro a paz que tanto espero e o amor que tanto quero, somente em ti encontrarei. Encontrarei. Gratidão, Toninho. Gratidão, um abraço a todos e bom trabalho para vocês. Deus abençoe. E assim seja. Bom dia a todos vocês. A Marcela está no aqui aleatória do Júnior Prim, e aí depois a gente vai fazer a prece inicial. Que Deus nos abençoe. Olá, bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, bom dia. Deus te ilumine aí para fazer o estudo para nós. Amém. Bom dia. Vou ler aqui um trecho do livro Parábolas Eternas, capítulo dele. Um carregador de água na Índia levava 2 potes grandes, ambos pendurados em cada ponto de uma vara, que ele carregava, atravessada em seu pescoço. Um dos potes tinha uma rachadura, enquanto o outro era perfeito, e sempre chegava cheio de água no fim da longa jornada entre o poço e a casa do chefe. O pote rachado chegava apenas pela metade. Foi assim por 2 horas. Geralmente o carregador entregando um pote e meio de água na casa do seu chefe. Claro, o pote perfeito estava orgulhoso de suas realizações. O pote rachado, porém, estava envergonhado de perfeição. Sentindo-se miserável,
capaz de realizar apenas a metade do que havia destinado a fazer. Após perceber que 2 anos havia sido uma falha amarga, o poste falou para o homem, um dia abrindo o pulso: estou envergonhado, quero pedir-lhe desculpas. Por quê? Perguntou o homem, de que você está envergonhado? Nesses 2 anos, fui capaz de entregar apenas metade da minha carne, porque essa rachadura no meu lado faz com que a água vaze por todo o caminho das casas de seu senhor. Por causa do meu defeito, você tem que fazer todo esse trabalho e não ganha o salário completo dos seus esforços, diz o pote. O homem ficou triste pela situação do velho pote e, com compaixão, falou: quando retornares para a casa do meu senhor, quero que percebas as flores ao longo do caminho. De fato, à medida que eles subiam a montanha, o velho pote rachado notou flores selvagens ao lado do caminho, e isso lhe deu ânimo. Mas, ao fim da estrada, o pote ainda se sentia mal, porque tinha vazado a metade, e de novo pediu desculpas ao homem por suas falhas. Disse o homem ao pote: você notou que pelo caminho só havia flores no seu lado do caminho? Notou ainda que a cada dia, quando voltamos do poço, você as regava? Por 2 anos eu pude colher flores para ornamentar a mesa do meu senhor. Sem você ser do jeito que você é, ele não poderia ter essas flores para dar graças à sua casa. Veja seus defeitos no novo ano, pois nada é absolutamente mal ou absolutamente bom nesta vida. Gratidão. Bacana demais. Parábolas eternas. Bom dia a todos vocês aqui, presencial e online. Vamos respirar bem fundo, elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer pelo dia que inicia, por esse momento de estudo, agradecer pelo dom da vida, pela oportunidade da encarnação, pelos amigos de jornada e por esse momento de estudo e reflexão. Vamos agradecer a Jesus, nosso mestre, nosso modelo, nosso guia, que nos ensinou a chamar Deus de Pai, na oração do Pai Nosso. A nossa gratidão a Jesus. A nossa gratidão à espiritualidade amiga, ao nosso anjo da guarda, aos nossos mentores, ao mentor da casa, que neste momento os mentores possam estar do lado do nosso irmão Eduardo, intuindo para que ele possa trazer para a gente bastante esclarecimento, e ao nosso lado abrindo os nossos corações para esse entendimento, para que possamos não só ouvir, mas praticar, pelo menos buscar com essa vontade, praticar um pouco mais. Senhor, nós te agradecemos e te pedimos que esteja visitando os nossos irmãos que estão em hospitais, em asilos, em creches, orfanatos, às vezes em leito de dor, muitas vezes sem ter nem o que se alimentar, que uma gotinha do amor de Jesus, do amor de Deus, possa estar indo de encontro a cada um desses corações, e cada um sentir a presença de Deus, de Jesus e da espiritualidade amiga. Saber que nós estamos preparados o tempo todo, e que é só um momento difícil, mas que tudo vai passar. As coisas boas passam, e as coisas ruins também passam. Então, a nossa gratidão. Senhor, esteja conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Amém. Que Deus nos abençoe. Eduardo, seja bem-vindo, nossa gratidão. Você tem 1 hora para estar conversando conosco. Que Deus nos abençoe. Só pode ocupar esse espaço que vai estar filmando, ali também dá para o. Ok, obrigado. Vou colocar a cabeça.
Bem, queridos irmãos e irmãs, bom dia a todos. Bom dia a todos aqui que nos acompanham pela live. Nós vamos, nesse momento, elevar nosso pensamento a Jesus em agradecimento pela oportunidade de trabalho, pela oportunidade de vir aqui visitar os amigos, compartilhar esse ambiente maravilhoso dessa casa, rogando ao Mestre Jesus e à espiritualidade superior que nos possa incluir e auxiliar nesse trabalho, nessa tarefa. Nós hoje recebemos a missão de conversar um pouco sobre orgulho e vaidade, que são, segundo palavras do Kardec e dos espíritos através de Kardec, a chaga da humanidade. Né? Nós buscamos lá nas obras póstumas de Kardec as orientações. Então, nós vamos ler aqui algumas palavras de Kardec e a gente vai conversando a respeito. Bem, egoísmo e orgulho. A maioria das misérias do mundo são derivadas do egoísmo humano. Cada um só pensa em si, não se lembra dos outros, procura, antes de tudo, a satisfação própria, tratando naturalmente de conseguir o que deseja a todo custo, sacrificando sem qualquer escrúpulo o interesse alheio, tanto nas pequenas coisas quanto nas maiores, de ordem moral como de ordem material. Daí os antagonismos sociais, as lutas, os conflitos, as dificuldades de toda ordem, pois cada um ambiciona o que o outro possui. É uma postura instintiva em nós, né? É quase natural e a gente nem se apercebe. Acontece, né, a gente tem essa postura egoística em pequenas coisas, detalhes, comezinhos da nossa vida, e é necessário, de nossa parte, nos apercebermos disso. Né? Porque o mais importante no processo evolutivo é a gente tomar o conhecimento de nós mesmos. E quando a gente identifica em nós os defeitos, a gente consegue, pelo menos, pensar inicialmente em corrigi-los, ou evitar uma luta, um trabalho em corrigi-los de forma concreta. Mas, tomando conhecimento, já é um início de caminhada. A gente recebe, né, de um grande pensador a orientação: o homem, conhece-te a ti mesmo. E a gente, se conhecendo, a gente toma contato com a verdade que nos acompanha. Da mesma forma que nós recebemos uma orientação de que conhecereis a verdade, pois me libertará. Se eu conheço as verdades do meu comportamento, se eu me avalio e percebo essas verdades, eu tenho grandes chances de me libertar delas. Então, esse é o caminho. Aí, Kardec nos orienta o seguinte: olha, o egoísmo tem a sua origem no orgulho. O orgulho é a exaltação da personalidade que leva o homem a considerar-se superior aos demais, achando que tem mais direitos, e ofende-se com qualquer coisa que, a seu ver, o esteja lesando. E a importância
que por orgulho se dá a si próprio, torna-o naturalmente egoísta. A gente se considera realmente, né, de forma geral, melhor. Ou a gente se considera, ou a gente está sempre se comparando. Né? Não seria negativo se a minha comparação visasse perceber as virtudes do meu semelhante e corrigir os meus defeitos baseados no que eu me apercebo de bom no meu semelhante. Mas a gente, orgulhosamente, faz ao contrário. A gente observa o nosso semelhante, o que ele tem de ruim. Jesus sempre nos orienta, nos dá alguma dica a esse respeito. Por exemplo, ele, quando nos fala, propõe uma parábola falando da prece. 2 homens vão ao templo para orar. Um deles era fariseu, o outro, o publicano. O publicano, entre os judeus, é considerado um homem de má vida, né? Ele é o cobrador de impostos. Então, havia entre o povo hebreu uma resistência terrível a pagar impostos a Roma. Né? Isso perturbava muito. Então, o publicano era um hebreu encarregado de cobrar dos próprios patriotas o imposto devido a Roma. Né? E, obviamente, Roma pagava uma comissão ao publicano para que ele exercesse essa função. Então, ele, normalmente, tinha uma vida tranquila, né? E, por isso, os irmãos o observavam de forma negativa. Né? Ele vive às expensas do nosso imposto. Mas não se apercebiam de que os publicanos trabalhavam, exerciam uma função, né? E recebiam um salário. Mas, como era o imposto devido a Roma, como nós somos orgulhosos mesmo, nós não gostamos muito da ideia, né, que temos que nos submeter a uma imposição qualquer, aí havia essa resistência contra os publicanos. Pois bem, aí Jesus, conhecedor disso tudo, né, conhecedor da alma humana, ele propõe a parábola. O fariseu, o homem comum e o publicano. O homem comum rezava e dizia: Senhor, pedi a Deus que ele... Eu vou pegar. Parei aqui, eu não vou lembrar as palavras exatas, então é melhor ler que vai ficar mais exato. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, publicano. O fariseu, levando-se de pé, orava assim consigo mesmo: Rendo-vos graças por ser os outros homens, que são ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que possui. Pensa bem, na hora de comunicar-se com o Pai, fazer uma oração a Deus, ele agradece porque ele é melhor do que o outro, ele se sente melhor do que o outro. Não sou como os outros homens. Aí ele se lembra não dos próprios defeitos. Olha, ele é o defeito do outro. São ladrões,
justos, adúlteros, e ainda não nomeia, nem mesmo como esse aí, ó, publicano. Sou melhor que ele também. Não é uma maneira agradável de a gente se dirigir a Deus. Né? Jejuo 2 vezes por semana, ou seja, cumpro os rituais, né? Dou o dízimo, as normas, atendo a tudo, então estou quite com Deus, faço a minha parte. Realmente, eles aí não fazem da mesma forma. Se esquecendo que a gente nunca consegue ter a visão perfeita quando a gente busca o argueiro no olho do nosso irmão, porque quase sempre a gente traz uma trave e não estou dando a visão. Então, quando eu fico de olho no defeito, na falha, não, certamente eu estou colocando uma trave e velando as minhas falhas, as minhas dificuldades. Isso é uma característica clara do orgulho. Eu sou melhor. Aí o publicano ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Todos nós, né? Cada um de nós sabe, carrega a sua cota de dificuldades, né? E nós estamos inseridos num conjunto de leis divinas perfeitas e maravilhosas que regem o universo. E nós temos que nos submeter a essas leis. Elas são naturais. Elas estão aí e elas alcançam o universo inteiro da mesma forma. Trata cada um dos seres criados por Deus de forma igual. A cada um, sempre segundo as suas obras. Né? Não importa o título, a condição, né? Nós estávamos ouvindo a leitura inicial. Né? O Pote achado preocupado com a maneira como ele estava cumprindo as coisas, né? Buscando, claro, ser eficiente, ser melhor. Mas como nada na criação, absolutamente nada deixa de ter um valor, né? O próprio defeito acabou por gerar uma condição interessante à sua volta, positiva, maravilhosa, e ele nem sabia disso. O vazamento pela rachadura acabava por criar um ambiente propício para que as flores, né, tivessem uma vida pujante e bela. Então, a lei é assim, nos trata a todos da mesma forma. Aproveita em nós tudo aquilo de bom que a gente tenha, mesmo que está quase apagado e escondido, né? Se utiliza do que nós carregamos de negativo para nossa orientação, porque as falhas que apresentamos, que cada um de nós carrega, elas, na verdade, geram uma reação de sofrimento que é, por si só, um mecanismo que nos vai auxiliar a nos melhorar. O que precisamos é ter humildade suficiente para entender e a perceber, nos aperceber disso e aceitar isso tudo.
aceitar a todos nós como nós somos. Daqui a pouquinho nós vamos ver o que Kardec fala a respeito disso, e nós vamos entender. Então, o egoísmo tem a sua origem no orgulho, essa condição que nós carregamos. O egoísmo e o orgulho têm a sua origem no sentimento natural, que é o instinto de conservação. Então, Deus não produz na sua criação nada defeituoso. Nada. Né? Ué, mas eu sou imperfeito, eu erro, eu falho. Mas nós somos criados simples e ignorantes. Esse o processo evolutivo, ele não prescinde de falhas, de erros, de desvios. Né? Nós vamos aprendendo por nossa conta. Porque se Deus nos criasse já perfeitinhos, todos, que mérito haveria? Né? Seria uma criação de marionetes, podemos dizer assim. Seríamos apenas forma criada, tudo preparado, perfeitinho, certinho. Aí funciona, viu? A inteligência do Pai é a inteligência suprema, capaz de criar um universo latente de vida de tal grandiosidade a gente não consegue sequer imaginar. Né? Então, não existe falha na criação. Egoísmo, orgulho faz parte de nós, porque nós iniciamos a nossa manifestação inteligente cercados por um sentimento, uma necessidade de autoconservação. Instintivo. Exatamente. Então, inicialmente, a gente tinha que ser mesmo melhor do que tudo que nos cercava. Mais fortes do que os adversários, né? Mais fortes do que o tempo, do que os animais que nos cercavam. Então, é assim. E a gente não tinha ainda condição de raciocínio suficiente para pensar no nosso semelhante. Eu não me lembro onde eu li, não vou lembrar agora aqui, o primeiro registro de manifestação de inteligência que o homem percebeu nos resquícios que o próprio homem dele passado da sua chegada na condição de ser inteligente, foi um fóssil, um homem fossilizado, restos mortais de um homem das cavernas, com o fêmur quebrado, mas reconstituído de alguma forma. O tio e tal foi quebrado, mas foi tratado, foi cuidado. É o primeiro sinal de preocupação do homem com o homem, que os arqueólogos, os paleontólogos descobriram, né? É o primeiro registro. Então, a gente vem de uma condição natural, sim? Sim. A prótese, né, de uma mão, né, a prótese, se quiser. Sim. Porque já tinha essa inteligência de fazer alguma coisa. De auxílio ao semelhante. Né? Então, naturalmente, nós vamos vencendo esse obstáculo que esse instinto inicial gera e produz em nós o orgulho e o egoísmo. Né?
Aí a gente já vai começando a experimentar o contrário do egoísmo, que é o altruísmo. Auto de outro, né? A gente se preocupar com o outro. Então, se nós nos olharmos, né, através das lentes lá do passado, se observar como sociedade humana, nós vamos perceber que nós já melhoramos muito. Nós já nos transformamos muito para melhor. Então, mesmo sendo uma grande chaga, uma grande dificuldade, egoísmo e orgulho também são passageiros. Né? O egoísmo e o orgulho é um sentimento natural, um instinto de conservação. Todos os instintos têm sua utilidade, sua razão de ser. Deus nada faz, seja inútil. Deus não criou o mal. É o homem que o causa pelo abuso dos dons de Deus em virtude do livre-arbítrio. Né? E a gente aprendeu durante o tempo que as nossas falhas são castigadas por Deus. Na verdade, não é exatamente um castigo. As nossas falhas, elas têm um desequilíbrio que normalmente alcança o nosso semelhante de forma negativa, prejudica. Qualquer falha minha no meu conviver com o meu semelhante provoca algum prejuízo à minha volta. A mim, a quem está perto. E todo desequilíbrio carece de uma ação contrária para que as coisas se reequilibrem. Né? E como nós provocamos o desequilíbrio pela manutenção do orgulho e do egoísmo, o caminho contrário é contrário ao nosso egoísmo e ao nosso orgulho e provoca em nós alguma dor. Então, para a gente reequilibrar o que a gente equilibrou, a gente sofre. Mas o sofrimento nada mais é que o mecanismo pelo qual a lei nos reconduz à condição de vida. Na verdade, o mal que nós produzimos gera depois para nós uma aflição, e quando a gente mergulha nessa aflição, a gente já está no caminho do reequilíbrio. Por isso, Jesus, né, nos lembra, bem-aventurados, a gente juntou assim, bem-aventurados os aflitos. Uma coisa dessa, eu achava que era que uma lei maior que causava, né, por exemplo, suicida, a deficiência, tá, que era determinada, que a deficiência não é uma necessidade de consciência mental, de culpa, né, que faz com que o corpo repita aquela doença, aquela repita, o espírito fique com aquela marca, tanto quanto o grau, Deus, essas zonas, toda a mentalidade de erros. É a condição mental daquele espírito que causa aquele tipo de coisa. Então, assim, a lei é muito maior do que uma imposição de penalidade, de julgamento. Né? Ela aconteceu, ela já cobra ali automaticamente. É automática e perfeita. O espírito se cobra e a ação conspira porque ele já é marcado dentro do espírito. Exatamente. Não existe esse julgamento, essa condenação, essa paciência de pagar aquilo. Não. Você pede para pagar porque você sabe que a lei ela só vai ser estruturada
quando a gente buscar o quer ajustar. a gente... Mas essa ideia de purgatório é o purgatório. Inferno mesmo. Que a gente... Mas é o inferno interior. Chegou ao ponto a gente considerar que é o inferno eterno. Porque é tão... Aí a gente entende claramente quando a gente se manifesta no plano espiritual, nossa capacidade de raciocínio, ela se expande, né? Então, tudo relacionado ao raciocínio se expande. Nossa percepção, né? A percepção de nós mesmos, dos erros, dos acertos, de tudo. Então, o sofrimento, quando nós encaramos a nossa realidade, a nossa verdade, né? Aí gera o sofrimento, que vira um inferno mesmo. Mas o objetivo desse sofrimento é o conhecimento e a libertação. Por isso, Jesus, né, bem-aventurados os aflitos. Entrou na aflição, já estou cuidando de me reconciliar com a lei, né? Então, esse é o entendimento necessário. Então, é o uso exagerado do livre-arbítrio que nos envolve com as nossas paixões e a gente desvia do fim providencial que é a evolução. Os homens não poderão ser felizes enquanto não viverem em paz, enquanto não forem animados por sentimentos de... Aí os sentimentos antagônicos ao egoísmo e ao orgulho. Sentimentos de indulgência, benevolência, tolerância, numa palavra, enquanto procurarem destruir-se uns aos outros, os homens não serão felizes. Então, precisamos nos deixar envolver por esse sentimento de benevolência, indulgência, tolerância. Recíproca, para com os nossos semelhantes, para conosco também. Né? Isso passa tudo pela humildade. Nos apercebermos orgulhosos, temos que ser humildes o suficiente para aceitar isso e buscar a transformação. Destruir o egoísmo e o orgulho é coisa impossível, a gente pode pensar, né? Mas não. Se a gente, eu já mencionei agora, se a gente olhar para trás, olhar para o nosso passado e essa nossa condição de aceitarmos, de entendermos a verdade da pluralidade das existências, nos permite isso de forma prática. Nós acreditamos nas vidas passadas. Nós acreditamos na vida futura como espíritos que somos. Então, nós temos condições de olhar para trás, sim. Né? Avaliando, segundo Kardec, avaliando o contexto que nos envolve hoje, a gente faz uma ideia clara do que a gente foi para trás e do que a gente precisa para o futuro. Então, essa condição de vencer o egoísmo, se a gente olhar para trás, a gente vai ver que a gente está assim. Porque certamente, na última encarnação, eu fui mais orgulhoso, mais egoísta. Eu já estou melhorzinho um pouco. A sociedade e essa evolução tão clara que era feita em massa, era feita em grupo universal, que a sociedade de 100 anos atrás era muito mais orgulhosa de forma geral. Você ia nascer naquele contexto que só era conveniente com o seu orgulho. Exato. E agora, os muito orgulhosos já estão se situando ali, porque a evolução da massa já está sendo feita, então você chega num ambiente que aquilo, igual você tem que as questões do preconceito, né? Várias questões. Então, assim, hoje em dia, o orgulhoso, o orgulhoso é o preconceituoso,
já ele é já é visto disputado. de forma... Né, essa questão social, de poder e tudo, ele já é visto de forma negativa. Nós, O que não era feito antes, que era orgulho era exaltado. Né? eu ia falar, nós certamente fizemos parte, no passado, de uma sociedade em que a religião, a lei, o governo consideravam o homem negro um ser sem alma. Né? Consideravam o homem negro quase como um animal. Antes, consideravam, nós certamente vivemos também em sociedades desse tipo, que consideravam qualquer um que não tivesse a mesma condição financeira e social como um páreo, como um animal que não podia ser escravizado. Né? Eram Sim. os egípcios e os hebreus já Não. tinham as mesmas questões físicas, né? Não eram diferentes fisicamente, tanto, mas eram diferentes por outros motivos. Então, a gente já foi muito pior. Ainda hoje, nós pensamos as diferenças de considerar a minha religião melhor, a minha cultura melhor, o meu país melhor, o meu governo melhor. E aí a gente mergulha nas dificuldades ainda por abrir mão dessa condição de buscar nos conhecer. As falhas, as faltas, o argueiro, né, a trave do nosso olho, não a do olho do nosso semelhante. Então, destruir o orgulho é impossível. Se assim fosse, nós teríamos que desistir do progresso moral. No entanto, considerando-se que foi o que foi o homem nas diversas épocas da humanidade, temos que reconhecer que houve grande progresso. Se progrediu até aqui, poderá progredir mais. Imagina, se a gente comparar a nossa relação com o orgulho e com o egoísmo de 250 anos atrás, com a nossa condição hoje, a gente já deu um passinho bom. Imagina daqui a 250 anos. A partir vamos considerar que nós, hoje, temos uma orientação segura, que nos chega recentemente, né, na forma da doutrina dos Espíritos, que abre para nós um entendimento do Evangelho de Jesus muito mais claro, muito mais eficiente para a nossa melhora, para a nossa transformação. Imagine quando muitos mais de nós tivemos contato com essas orientações e aprendermos a vivenciar cada dia mais um pouquinho disso. Essa nossa doutrina que já nos modificou a muitos de nós, muito, tem só 150 anos. Né? Imagina daqui a 250 anos, se nós persistirmos nesse aprendizado. Toda a idade, nós já nos encontrar com irmãos encarnados, espíritas de segunda encarnação. Porque até pouco tempo não tinha ainda encarnado espíritas pela segunda vez. Nós nos repetimos como católicos, como protestantes, como muçulmanos, certamente, mas uma espíritas agora começam a chegar os irmãos reencarnando mais uma vez na condição de espírito. Imagina, a gente passa aqui no plano espiritual por esse aprendizado, desencarna, carregado das orientações que a doutrina espírita nos trouxe. Faz no plano espiritual uma avaliação, né, de como foi a nossa relação com os ensinamentos da doutrina. Tira dali o melhor, acertamos aqui, o que vamos fazer na volta?
volta espírita, médium, e vai trabalhar mais um bocado, a gente já volta muito, com certeza, muito melhor. Muito melhor. Porque já estou conhecendo claro e aberto do que a gente fez, o aprendizado, o que a gente não deveria ter feito baseado no aprendizado que a gente teve. Então, vai de novo, aí a coisa vai realmente agilizar-se. Além disso, será que não existe ninguém provido de orgulho e de egoísmo? Não encontramos na natureza, encontramos naturezas generosas, pessoas em amor ao próximo e à humildade, a dedicação à ação, sentimentos inatos, são em menor número egoístas, é verdade. Sim, não mas não são tão poucos como parece. Apenas o orgulho se põe em evidência quando trabalha na sombra. O orgulho se põe em evidência, sempre. A virtude, o bem, o modesto, não se exaltam. Orientação do próprio mestre. Aquele que se alça será rebaixado. Aquele que se rebaixa será exalçado. Vamos devagar com o nosso aprendizado. Não nos consideremos melhores do que as outras, melhores do que os outros irmãos. Os publicanos. Não nos tornemos como o fariseu que vê o defeito. Se o orgulho e o egoísmo fossem condições necessárias à vida, como nutrição, por exemplo, não haveria exceções. Mas como não é assim, há exceções, há pessoas boas, né? Portanto, o essencial é fazer com que a exceção passe a ser regra. E, para isso, cumpre destruir as causas que produzem esse mal e que o alimentam. Né? O mal está no mau uso do nosso livre-arbítrio. A causa é isso. Aprendendo, nos conhecendo, vamos nos exercitando em nos utilizar do nosso livre-arbítrio em favor do nosso semelhante e em nosso favor. Né? A principal dessas causas está, evidentemente, na falsa ideia de que o que o homem faz de sua natureza, de seu passado e do seu futuro. Eu me considero melhor do que o meu irmão porque eu tenho a pele branca, o sangue azul e a origem nobre. É uma falsa ideia, porque quando eu retornar à pátria espiritual, vou encontrar lá servos a quem eu pisoteei, na condição de superiores, moralmente superiores. Né? O conhecimento da pluralidade das existências nos dá essa possibilidade de raciocínio. Não adianta. Não vou levar para o plano espiritual meu título de nobreza, minha cor da pele, o sangue que eu considero nobre, as origens familiares, tudo isso permanece aqui. E eu aporto o plano espiritual desnudado de tudo isso, porque lá a minha consciência vai me perguntar o que você fez com tudo isso que você recebeu. A nobreza, a condição financeira mais avantajada, você auxiliou, você orientou, e eu é que vou me perguntar, porque quando eu chegar lá e encontrar aquele que foi meu servo em condição superior a mim,
Pô, mas como isso foi possível? Hoje é uma diferença. Antigamente tinha a questão da riqueza por sangue, por herança genética, por nobreza. Hoje em dia já existe, né, com a evolução, eu acho que dá muita diferenciação a questão da cultura, da inteligência, não da inteligência nata, mas das condições, né? Hoje em dia, por exemplo, a questão do dinheiro não importa muito, mas hoje em dia uma pessoa pobre, ela também pode estudar, e se ela tiver o esforço, juntamente com uma inteligência nata né, que já veio para ela tem condições de evoluir muito em questões tanto financeiras como intelectual. E hoje em dia a gente vê muitos intelectuais que são indiferentes ao outro. Ele já se sente. Eu estava vendo uma cobertura espiritual de um presidente da Casa Espírita que falava que achava que na fraternidade, lá na casa deles, não deveria acolher todo mundo. Que todo mundo com esse espírito tinha que ser inteligente. Então, existe hoje essa visão, né? Vai mudando o orgulho, as formas de uma classe que se julga intelectualmente, eu quero conversar, eu quero conviver, eu quero estar num ambiente que intelectualmente só me acrescenta, né, a questão intelectual. A questão intelectual é muito interessante, porque aí a gente tem uma vantagem, essa condição nossa de conseguir abarcar com o nosso raciocínio a possibilidade do passado. O que acontece com os homens orgulhosos que avaliam o seu semelhante não tão inteligente, não tão intelectualmente desenvolvido quanto ele, como consideram eles inferiores, né? Igual, pensa bem, dentro mesmo da doutrina espírita, essa condição. Essas pessoas se esquecem que todos os talentos, as possibilidades que nós carregamos, elas podem nos ser tiradas, né? Então, aquele que hoje, para nós, se apresenta numa aparência de alguém intelectualmente inferior, pode ser um irmão que intelectualmente muito desenvolvido utilizou-se de forma errônea dessa capacidade. E para reequilibrar-se diante da lei, certamente aceitou a possibilidade de vir com o acesso a esse conhecimento, a essa intelectualidade desenvolvida, cerceado. E um corpo que não dá vazão à minha capacidade intelectual. Temporária. Muitas vezes ele não tem acesso àquele recurso, mas ele já é adquirido pelo Espírito. Já tem, é dele. Mas é dele, é nosso, para que nós nos utilizemos dele bem em favor da nossa evolução e em favor do nosso semelhante. Nenhum dos talentos que o Pai coloca em nossas mãos pode deixar de ser utilizado em favor do nosso semelhante. Porque, assim, é o que hoje, né, na nosso país, a gente vê, parece que os políticos ou os juristas, né, quem trabalha lá na questão da lei, da justiça, eles às vezes, conseguem a posição que tem, mas eles se acham muito mais inteligentes que a massa. Eles usam dessa inteligência, muitas vezes, para o mal, né? Para poder, para orgulho. A lei é inexorável, nos alcançará a todos. Aí, a necessidade da gente se conhecer e aceitar as imposições da lei. Humildade. É assim. Porque cedo ou tarde, cada um desses, é o que eu falo, aportará o plano espiritual carregado das vibrações do que semeou, do que dividiu com o seu semelhante, né? Então, se eu
dividir com o meu semelhante essa condição de me sentir superior, de considerar o irmão inferior que deve se submeter a mim. Deixa eu chegar lá com isso na minha bagagem, eu passarei por uma grande dificuldade. Aí vou mergulhar no inferno consciencial, né? Principalmente eu que já tenho uma evolução intelectual maior, quando chegar lá, e que isso ainda se expandir pela liberdade de manifestação do espírito livre do corpo físico, né? Maior será a minha cobrança, a cobrança da minha consciência. Então, o caminho não é fácil. A reencarnação, provando que os espíritos podem renascer em diferentes condições sociais, seja como expiação, seja como prova, ensina que aquele que tratamos com desprezo pode ter sido, em outra existência, nosso superior ou nosso igual, amigo ou parente. Se o soubéssemos, tratá-lo-íamos com consideração, não havendo mérito algum nisso. Por isso, por outro lado, se soubéssemos que um amigo de hoje fora nosso inimigo, nosso empregado, nosso escravo, não quereríamos ter relações com ele. Deus não quis que fosse assim, e por esse motivo lançou um véu sobre o passado, fazendo-nos ver em todos os nossos irmãos iguais, e estabelecendo naturalmente a fraternidade. E sabendo que poderemos ser tratados como houvéramos tratados os outros, encareceremos também a caridade como um dever e uma necessidade naturais. É o caminho, né? É o caminho. Jesus estabeleceu o princípio da caridade, da igualdade, da fraternidade, dele fazendo condição essencial à salvação. Mas ao Espiritismo, a terceira manifestação da vontade de Deus, pelo conhecimento que nos proporciona da vida espiritual, pelos novos horizontes que nos descortina e pelas leis que revela, foi reservado o poder de sancionar aquele princípio, provando que não é apenas uma doutrina moral, mas é uma lei natural que é do interesse de todos pôr em prática. E nós a poremos em prática quando deixarmos de ver no presente o princípio e o fim, né? O presente não é o princípio e o fim de tudo. Nós viemos de muito tempo, né? Nos manifestamos hoje, mas muito ainda há pela nossa frente. Diante do infinito que o Espiritismo nos faz entrever, a importância pessoal anula-se. Compreendemos que sós nada seremos, nada poderemos, que precisamos do auxílio uns dos outros e que nenhum é mais do que o outro. Duplo golpe para o egoísmo e para o orgulho, né? Nós precisamos de nós, uns dos outros. É o parâmetro. Como é que eu vou me desenvolver se eu não sei como é me desenvolver? Como é que eu vou melhorar? Né? Como é que nós estamos de horário? Temos ainda 5 minutos. Mais um parágrafo aqui. Nós vamos ao final. Depois de entrarmos firmemente por esse caminho, o egoísmo e o orgulho, cessando as causas que os produziram, irão desaparecendo aos poucos por falta de objetivo e de estímulo, e as relações sociais se modificarão graças à compreensão da caridade e da fraternidade. Era uma coisa que me perturbava muito não entender por que num planeta
como nós, capazes de... Tecnologia nos permite hoje, por exemplo, produzir alimento para alimentar o mundo inteiro. O mundo inteiro. O planeta é capaz, né? Entretanto, nós ainda temos bolsões de fome, de miséria. Aí, graças à doutrina dos espíritos, a gente foi conseguindo perceber. Primeiro, a existência do bolsão de miséria é um resultado do nosso trato orgulhoso e egoísta com o nosso semelhante. Nós gostamos de assambarcar para nós mesmos, para os nossos semelhantes, para os nossos iguais, aqueles que comungam conosco das mesmas ideias, né? E não nos importamos em tirar dos que não são iguais a nós, dos que nós não consideramos iguais a nós, porque nós somos todos iguais. Aí, o que acontece? Eu acumulo para mim, faz falta para o meu irmão. E o meu irmão cai na miséria, cai na dificuldade, na fome. Resultado do meu egoísmo, né? O que acontece? Em algum momento, quando retornar à pátria espiritual, tomando conhecimento do que eu fui capaz de fazer por uma questão de egoísmo, de querer só para mim, não pensar no meu semelhante, eu vou me assustar e falar, opa, não era assim, né? Como eu vou reequilibrar isso? O que eu posso fazer? Bem, primeiro, você trabalha em favor do seu semelhante. Produz, entrega, sabe? Se entrega ao seu semelhante. Depois que você fizer isso, você vai ter uma chance de mergulhar no ambiente que você provocou para o seu semelhante. Aí, eu que fui um dos responsáveis pela criação do bolsão de miséria, através do meu egoísmo, terei que reencarnar lá, naquele lugar. Isso é natural. É o que nós conversamos aqui no começo, a lei que se manifesta tranquilamente. Aí, o que vai acontecer? Vou reencarnar no bolsão de miséria, vou viver a dificuldade, e quando eu retornar e tiver nova oportunidade, eu já não serei mais capaz disso. E eu terei plena consciência de que eu tenho dever de auxiliar lá quem ainda está lá. Porque eu sei que quem está lá são aqueles meus iguais, aqueles parecidos comigo. Então, eu vou lá porque eu preciso auxiliar. Quando eu me proponho a fazer isso, eu diminuo a quantidade dos assambarcadores, serão menos. Então, os bolsões de miséria contarão com menos um causador da miséria. E haverá um tempo em que muitos, como eu, deixarão de ser assambarcadores e deixarão de provocar, de ser a causa da existência do bolsão de miséria. Acrescido isso do auxílio que, pela consciência despertada, nós exerceremos lá no bolsão de miséria. E aí, o que vai acontecer? Nós deixaremos, o bolsão de miséria vai perdendo força, vai perdendo necessidade de existência, porque nós estamos aprendendo a nos auxiliar mutuamente, estamos abandonando o nosso orgulho, a nossa vaidade, e trabalhando em favor daqueles que estão lá. Certamente nós vamos conseguir retirá-los, vamos conseguir aliviar, e somos responsáveis pela inexistência do ciclo seguinte. É como um fazendeiro lá, um tempo atrás, muitos anos atrás, tinha porção de escravo, né? Sim. Porque ele reencarna agora, e ele vem também como fazendeiro, mas ele vai gerar emprego. Dessa vez, eu não vou mais me utilizar de trabalho desse jeito. Vem como fazendeiro de novo e fazendo trabalhando de forma justa.
Sabe o que é muito comum em reencarnações nessa condição? O camarada vem e trabalha para a família, vem e tem uma família grande, e ele trabalha a vida inteira, produz, riqueza, gera riqueza, só para os filhos, só para aquele grupo, e vai produzindo ali para aquele grupo, e entrega o fruto todo do seu trabalho, a vida inteira de esforço, sem utilizar-se para si. Sabe aqueles que trabalham muito, mas dão uma vida de conforto, assim, absurda para os filhos e para si mesmos, nada, não ligam, produzem, geram recurso. Aquilo cai nas mãos dos filhos, muitas vezes não ligam muito, eles espalham aquela riqueza vai acabar caindo nas mãos daqueles que foram escravos. Os filhos provavelmente foram escravos, e ele devia. Isso é muito comum em encarnações assim. Eu já li história, né, na literatura espírita, do pai que passou a vida inteira trabalhando para si, nada. Para os filhos, tudo. E os filhos, alguns se utilizaram bem, outros dispersaram aquilo, mas eram todos alguém a quem ele devia, alguém de quem ele tinha tirado, e aí ele, entregando de volta, trabalhando sozinho na família e botando as coisas nas mãos dos outros. Já, né, com orgulho abatido, já com o egoísmo abatido, ainda meio preso às velhas tendências, porque, por enquanto, ele estava fazendo isso só para a família. Mas nós sabemos de pessoas, de empresários, grandes empresários, cujo resultado do seu trabalho se espalha, sustenta famílias, muitas, né? Certamente, né, famílias de quem, muitas vezes, eles, em outra oportunidade, tiraram. Bem lembrado, Maria, muito bom exemplo. Muito bom. Aí, 10h30. Nossa, chegamos ao final da nossa conversa. Eu agradeço a todos pela atenção, peço desculpas, nós lemos muito, mas é algo, a gente ainda está tão mergulhado no orgulho, no egoísmo, que a gente não consegue falar sobre isso de forma natural e tranquila. Então, a gente tem que buscar o auxílio. Né? Nada, porque a gente ainda está muito... então, a gente precisa ler. Então, eu agradeço muito pela atenção, pela participação. É sempre uma bênção vir aqui, passar esses momentos. Também é mais, né? É tão bom que você vem. A gente agradece, e sim, estamos à disposição. Sempre que precisar, conte conosco. Pode ser? Sim, sim. Vamos, então, nesse momento, direcionar ao Pai, a Deus, né? Nosso Pai maior, a Jesus, nosso mestre, amigo, aos companheiros da espiritualidade superior, as vibrações do nosso coração, do nosso pensamento. Primeiro, em agradecimento por podermos nos reunir em nome de Jesus, buscando nos conhecer, nos adequar aos seus ensinamentos. Agradecer por essa casa, pelo ambiente de paz, de luz, pela preparação desse ambiente para nos acolher pelas vibrações espirituais benfazejas que nos envolvem, e rogar ao Pai que nos ajude, fortalecendo a nossa fé, de forma que nós possamos ser dignos de tantos benefícios, tantas bênçãos que recebemos a cada instante das nossas vidas. Rogamos ao Pai que nos permita sempre a disposição ao trabalho, a consciência de saber aproveitar aquilo que o Pai coloca em nosso caminho. Assim,
encerramos a nossa participação nas atividades aqui no plano material dessa casa, repetindo, como sempre temos feito, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, a gente agradece a oportunidade. Obrigado, paz. Nós vamos voltando da casa. Aqui, para nós, é muito especial. A gente está vivendo uma vida esse ambiente por séculos. Cada sacrifício é assim que nós uma coisa. Paz. Quantos? Três.